Bom, eu quero aproveitar agora que o Segré veio com a roupa toda vermelha. Ele explicou aqui no começo do nosso programa, né? O pessoal da rádio não estava conectado conosco ainda, mas ele explicou que ele veio assim para justamente consolar o Fábio Piperno, né? Piperno pela apanhada que teve diante do avanço da direita lá na Europa, na União Europeia. E a votadura, né? Como uma turbina, é uma turbina mesmo. E os aviãozinhos na gravata, porque a direita na Europa está voando. Bom, 5h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês, tá bom? Para a gente continuar nesse debate aqui, para falar um pouquinho sobre o avanço da direita e da extrema-direita na União Europeia. Então, espero vocês. Até já. Nas outras plataformas, continuamos. E, Segré, sabe quem que vem também para ajudar a gente a incrementar esse debate? O nosso querido Lucas Bassani. Maravilha. Fazia tempo que o Lucas não participava aqui do 3 em 1, desde a nossa cobertura intensa, né, em Israel, e agora ele está de volta para falar de União Europeia, que também está entre o debate central ali da cobertura do Lucas. Ô, Lucas, eu queria que você contasse primeiro para a nossa audiência sobre essas eleições para o Parlamento Europeu, que confirmaram neste domingo o avanço da extrema-direita e também de parte da direita ali em uma tempestade política que a Ursula von der Leyen disse que não está alterando o equilíbrio do poder em Bruxelas, mas, de certa forma, acende um alerta sobre as necessidades que têm sido contadas pela população e que precisarão ser ouvidas por essas lideranças. Conta um pouco desse cenário, dessa tempestade que se formou e que permitiu, de alguma forma, que as ideias desse setor da política avançassem também na União Europeia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a você, sim, a todos que nos acompanham. Sempre muito bom estar aqui de volta ao 3 em 1. Realmente é uma questão interessante se nós observarmos que os dois principais espectros do centro, né, a centro-direita, os conservadores clássicos e os sociais-democratas da centro-esquerda, tiveram poucas mudanças. Os direitistas, no caso, ganharam por volta aí de 6 a 8 cadeiras, enquanto que os sociais-democratas perderam entre 6 a 8 cadeiras. Então, aqueles que estão no meio realmente não passaram por grandes mudanças, e isso explica a fala de Ursula von der Leyen, essa que é também uma das conservadoras centristas que acabou sendo beneficiada com essa votação. Mas se a gente olhar para as pontas, realmente há sim uma grande mudança. Os partidos verdes, que são ligados às causas ambientais, às causas identitárias, praticamente derreteram, perderam mais de 20 cadeiras, conjuntamente com aqueles partidos de esquerda mais extrema, esquerda mais radical, de antigo passado comunista ou marxista-leninista, que também perderam espaço. Do outro lado, a direita mais conservadora, direita nacionalista, chamado por alguns também de extrema-direita, acabou ganhando também mais de 20 cadeiras, se nós juntarmos as duas facções. Então, a gente vê que há, sim, uma guinada expressiva à direita, principalmente por dois aspectos principais. A questão da agenda verde, que tem custado bastante ao bolso da classe média europeia, essas mudanças relacionadas à califação, por aquecimentos elétricos, mudar os carros a combustão por carros elétricos, todas as mudanças que a União Europeia está fazendo pouco a pouco e que tem o preço repassado à classe média, que já está passando uma crise do custo de vida, com altos aluguéis, com alto custo de energia, com inflação dos alimentos, e eles não querem pagar para ver, e exatamente por isso escolhem os partidos que são favoráveis a desregulamentar, a não aprovar essas medidas. E outra questão que sempre é muito delicada aqui na Europa, a questão migratória, já que há, de certa forma, um aumento da imigração ilegal durante os últimos anos, a formação de guetos em certas cidades, em grandes capitais, o que deteriorou um pouco a sensação de segurança, o estilo de vida em alguns países, como Suécia, como a França, e exatamente por isso os partidos que prometem fechar as fronteiras acabam sendo beneficiados, mas essas questões serão amplamente discutidas dentro do Parlamento Europeu agora nessa nova configuração. Ô, Luca, eu vou pedir que você permaneça mais um pouquinho aí, eu vou fazer um debate aqui com os nossos amigos e ir retornando contigo para a gente incrementar a nossa discussão. Fábio Piperno, o Luca Bassani falou muito da agenda verde, que está acontecendo? A União Europeia quer ser protagonista da implementação dessa agenda verde, quer ser um exemplo disso não só para a Europa, mas também para outros continentes. Só que isso custa muito caro e, diante do aumento do custo de vida dos europeus, há uma cobrança para que essa agenda não seja prioritária, mas sim outras que beneficiem essas famílias. Houve uma manifestação muito intensa dos produtores rurais naquela região também, questionando essa situação. De que maneira que isso, então, favorece as propostas da direita e da extrema-direita e que precisariam ser observadas, então, pela centro-direita, pela centro-esquerda, que se disseram tranquilas com essa movimentação, mas, ao mesmo tempo, que mexe um pouco com as estruturas do poder por ali? Então, acho que
um certo pedaço da esquerda muito romântica precisa aprender com o mundo real. Então, quando a gente fala, quando eu, por exemplo, defendo exploração de petróleo na foz do Amazonas, é também para ter dinheiro para fazer a transição energética. Porque senão, quem é que vai pagar a conta? No caso da Europa, a Europa tem um problema sério com a elevação do preço da energia desde que houve a eclosão da guerra lá na Ucrânia. Então, esses partidos aí esses partidos da extrema-direita, todos eles, todas essas grandes lideranças, a começar pela Marine Le Pen, têm muita simpatia pelo Putin. Como é que nós vamos lidar com isso agora? Quer dizer, outra coisa, quando se fala, você lembrou muito bem a questão dos agricultores, que principalmente no começo do ano tomaram ruas, enfim, estradas, avenidas importantes, até em capitais importantes, isso está relacionado a protecionismo comercial. Isso é claramente uma reação Isso tem a ver com protecionismo comercial e uma reação, por exemplo, à entrada de produtos aqui do Mercosul. Brasil, Argentina e tal, eles claramente perdem com esse tipo de movimento. Da mesma forma que, por exemplo, o Trump declara uma guerra contra a China e implanta medidas baseadas em protecionismo comercial. E terceira coisa que o Luca lembrou, imigrantes. Então, eu acho que perdem imigrantes, perde a Ucrânia e perde também a abertura comercial. O Tratado União Europeia-Mercosul vai ficando cada vez mais distante. Exatamente. Agora, Alan Gani, a Ursula von der Leyen, ela quer apresentar uma espécie de imagem de tranquilidade, de que isso não mexe com as estruturas do poder, e ela até fala, nós vamos trabalhar para manter o centro. O centro, ele tem mais força, até por conta da quantidade de cadeiras também que eles conseguiram manter, mesmo com essa mudança ali dentro da direita e da extrema-direita. Mas está faltando algum olhar para uma vontade da população que de alguma forma começa a crescer? Porque embora não seja um número expressivo na visão deles, se comparar a quantidade de cadeiras perdidas pelos verdes em relação àqueles que ganharam da direita e da extrema-direita, aí o número começa a ficar um pouco diferente de se analisar. Com certeza, porque mostra que essa nova esquerda europeia, como bem trouxe o Luca Bassani, ela está muito preocupada com algumas questões abstratas e que não respondem aos anseios reais e concretos da população. Então ela está muito preocupada lá com ideologia de gênero, ela está preocupada com uma nova forma de família, com linguagem neutra, etc. E fala, peraí, aí a população fala, eu tenho um problema real. Está aumentando o preço, eu tenho um problema inflacionário que tem a ver com a guerra da Rússia e Ucrânia, tem a ver com pandemia e tem a ver, inclusive, com essa agenda verde. Eu sempre falo isso aqui no programa, que toda essa discussão ambiental, vamos descarbonizar e todo mundo entra nesse oba-oba, achando que é uma questão muito simples, tem um preço a descarbonização. É o encarecimento do processo produtivo, porque você não tem ainda como substituir o combustível fóssil. E a população está sentindo isso no bolso. Então, a inflação lá é um problema real. A imigração é um outro problema real. Então, muitos europeus convivendo com imigrantes que não são ali da sua cultura, muitos imigrantes estão associados com criminalidade, aumento de criminalidade, isso é muito claro nos Estados Unidos, é um problema real. Fala, então, peraí, eu estou aqui lidando com problemas concretos e reais e vocês estão preocupados com uma outra pauta, que não é a pauta real da população, do povo, de gente de verdade. Então é uma resposta. Vocês não estão conversando com os nossos problemas. Eu quero retomar minha conversa aqui com o Luca Bassani para depois também jogar para os nossos outros amigos aqui. Luca, a percepção que se tem é que mesmo aquelas pessoas menos radicais, de alguma forma elas começam a abrir os seus ouvidos para essas propostas que vêm por parte da direita e extrema-direita. Mesmo também esses grupos não tendo apenas convergência, porque eles divergem em relação a alguns apoios. Esse exemplo citado aqui pelo Piperno. Parte desse partido defende Putin, outra parte não tem necessariamente uma vontade de se alinhar às ideias dele, mas o que essa população, mesmo a menos radical, vai indicando na União Europeia? Essa análise, tanto feita pelo Piperno quanto pelo Gani, elas estão corretas. O fato é que tanto no bloco mais à direita, da direita nacionalista, temos Meloni e Le Pen, uma que é próxima a Zelensky, Meloni, e uma que é próxima a Putin, Le Pen. Ou seja, até mesmo dentro desse bloco
há divergências. E também o que ele falou, a esquerda numa visão muito romantizada, muito com problemas que são, de certa forma, vistos apenas pela elite, perdeu a participação perante a população de classe média, a população trabalhadora. Estão descolados da realidade dos problemas reais que estão afligindo essa população de classe média dentro das cidades europeias, principalmente nos grandes centros urbanos, e aí acabam vendo no discurso desses partidos novos, esses partidos que muitas vezes estão ligados ao radicalismo, uma linguagem mais fácil, uma linguagem que pretende, pelo menos na teoria, resolver os seus problemas. O fato é que nós sabemos que num cenário parlamentarista, formar maiorias para determinadas votações é extremamente difícil e muitas dessas propostas defendidas por esses partidos provavelmente não consigam ser aprovadas, mas de fato isso coloca uma pressão muito forte sobre os governos nacionais, principalmente em relação a dois países específicos. A Alemanha, onde a coalizão governista de Olaf Scholz não conseguiu nem 31%, ou seja, os 3 partidos que compõem a coalizão aqui não conseguiram nem 1/3 do parlamento, e na França, Emmanuel Macron, obviamente também outro grande derrotado, não fazendo nem metade dos votos que fez a sua principal adversária política, Marine Le Pen. Então a gente tem os 2 líderes da Europa com um racha político interno muito grande, que vai ter também esse fato se reverberando nas eleições legislativas nacionais, e a União Europeia ainda tentando encontrar o seu caminho para tentar atender aos anseios da população e não aos anseios de uma boa imagem construída perante o resto do mundo, como você bem colocou, querendo liderar a pauta verde, liderar a democracia em todo o mundo, sendo que em algumas questões básicas ainda falta solucionar esses problemas. Agora, Bassani, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né, e reforçar, esse fato de se dissolver o parlamento na França, isso repercutiu de uma maneira muito forte por aí? Repercutiu, há assim, uma polêmica por trás disso, mas é importante a gente dizer que por mais que seja algo incomum na história francesa, desde 58, depois da nova República Francesa, né, a gente chamada da Constituição de De Gaulle, isso ter acontecido apenas 5 vezes, é um artigo constitucional previsto na Constituição francesa. Ele é pouquíssimo utilizado, portanto, muitas pessoas estão criticando Emmanuel Macron, mas é algo democrático, pelo menos dentro daquilo que é previsto constitucionalmente. Aquilo que muitos falam é que é uma forma extremamente arriscada de tentar demonstrar um ponto. Muitos dizem que Macron está, de fato, querendo um novo plebiscito sobre a sua popularidade, que está em índices baixíssimos, e que quer, provavelmente, colocar Le Pen sobre destaque nos holofotes para que ela sozinha se complique. Ela, eventualmente, sendo a líder da Assembleia Nacional, líder do parlamento, não consiga cumprir as suas promessas e caia em descrédito para o próximo ciclo eleitoral em 2027. Só que pode acontecer o contrário, ela pode ser bem sucedida, ela pode conseguir passar medidas importantes e se tornar uma candidata ainda mais forte para a próxima eleição presidencial. Então um ponto, uma movimentação de alto risco, mas de alta recompensa na visão do presidente francês, que vai utilizar essas eleições legislativas como um plebiscito à sua própria popularidade, que atualmente está num dos níveis mais baixos já vistos ao longo desses quase 7 anos que ele comanda a França. Interessante, Luca Bassani, obrigado pela tua participação, um ótimo trabalho para você por aí. Gustavo Segré, e agora eu quero te ouvir, né? Porque muitos analistas viram essa decisão de Macron como um sinal de fraqueza ou até um salto no escuro, como ficou bem claro ali na explicação do Luca Bassani. Como é que você analisa? Como um ato desesperado. Para mim é desesperado. O risco dele levar outra surra é muito alta, sobretudo porque hoje tem um empecilho para o acordo União Europeia-Mercosul, que é Macron. Quem mudou as regras do jogo um pouquinho antes do final do jogo foi Macron, quando mandou uma carta mudando o que já tinha sido negociado. E esse fato de ter um prejuízo eleitoral tão grande, tanto a Alemanha como a França, mostra que você ganha eleições por 2 formas. Uma, ratificando um bom governo. Outra, questionando o governo ruim. Então, para os eleitores, os governos que a esquerda mostrou não são o que estão entendendo as prioridades dele. Mas eu fico sempre me perguntando, muita gente e se refere à direita como a direita e extrema direita. Qual seria uma extrema esquerda? Porque me parece que fica capenga essa questão. Não tem uma direita e uma teórica, e digo teórica porque não consigo entender as diferenças, de uma extrema direita, mas tem uma esquerda com uma
E qual seria a extrema esquerda? A extrema esquerda da França, ela engoliu a esquerda tradicional. Na última eleição, o Jean-Luc Mélenchon, que é o candidato da extrema esquerda, ele quase tira a Marine Le Pen do segundo turno. 1% de diferença. Um partido chamado França Insubmissa. Então, que foi quem quase ganha a eleição parlamentar. Não vamos esquecer que a última eleição parlamentar, a coalizão centrista lá do Macron, ela empata com a França Insubmissa. E isso também foi algo que o Macron não conseguiu engolir. O Partido Socialista Francês, que sempre foi, enfim, a legenda lá de Mitterrand, Hollande e tal, na última eleição fez 1,8%. Foi massacrado pelo Mélenchon. Mas agora saiu uma pesquisa da Ipsos, o Piperno, o primeiro, né, da linha conservadora, está com 32% para ser o primeiro-ministro, o Bardella. Não, que é ligado... E aí a gente vai ter uma ocasião que acontece poucas vezes, que é ter o presidente de um espectro político e o primeiro-ministro de outro. Então, aconteceu isso com o grupo do Macron com essa extrema esquerda, daria praticamente votos do Bardella. Essa extrema esquerda, ela não conversa com o Macron. Não quer nem saber. Agora, isso que o Evandro disse, aconteceu, por exemplo, no governo Mitterrand, né, que ele perde a eleição parlamentar seguinte, aí teve a famosa coabitação, algo que se repetiu na França algumas vezes. Agora, o que pode ter de diferente nesse momento é uma coabitação entre um governo centrista e um de extrema direita. Isso jamais aconteceu. Fala, Zé. Eu gosto desse instituto de dissolver o parlamento, né? Que é característico do parlamentarismo. O Brasil foi preparado para isso, mas acabou, através de um plebiscito, né, definindo que quer mesmo o presidencialismo. E aí ficamos com a Constituição PELA, um PK. A medida provisória, por exemplo, é característica de um regime assim, né? Uma medida provisória dessa devolvida significa que o governo caiu, que não tem a maioria mais no Congresso Nacional. Outra coisa que eu queria destacar, que o Luca falou, sobre a política migratória. Me alertou um político francês de que a França ele tem uma tese lá da história da invasão por dentro, que a França já não é mais França, porque houve uma política de imigração tão forte que alguns países lá, e países que não são exatamente da cultura francesa, estão mandando e estão muito, vamos dizer assim, integrados à política francesa, e a França mudou exatamente com a política migratória. E esta é uma realidade. E outra coisa a destacar é que o francês, ele se preocupa muito, muito com o que o Alan falou, sobre o dia a dia. O agricultor francês, ele é de tal forma organizado que não permite que o governo faça mudanças. E vê alguns países, inclusive o Brasil, como fortes adversários. E esse conjunto de normas e de medidas e tal é que vai fazer esse novo parlamento. Macron pode sim, tem todas as chances de se dar mal nessa jogada. Mas é também que eu acho que ele não tinha muita saída. Segré, pode arrematar a tua análise, porque você estava falando no momento em que o debate acabou crescendo, e por favor. Não, mas não tem questão. Assim, o que me parece que essa mudança na Europa não necessariamente vai mostrar um câmbio de tendência ideológica no mundo, de jeito nenhum. Me parece que são questões regionais, com prioridades regionais, mas claramente a esquerda na Europa não está tratando os assuntos que são prioritários para a população, e o resultado está aí nessas eleições.